Desde sempre, a nossa relação com a água foi de um uso indiscriminado e muito livre, pela grande quantidade que a gente tem disponível disso. O Rio Grande do Sul, por ter um regime de chuvas muito regular e distribuído ao longo do ano, ele tem uma disponibilidade de água muito fácil. Nós somos um estado que tem um baixíssimo índice de tratamento de esgoto, porque a chuva faz todo o afastamento pluvial do esgoto doméstico para as calhas dos rios e não deixa represado dentro dos tubos, tal como no Brasil Central, que 6 meses chove e os outros 6 meses não vai chover mesmo. Então, essa relação da água, ela passa a ser quase perdulária quando se pensa na nossa região e no Rio Grande do Sul. Eu acho que todos nós tivemos já essa relação de desperdício, inclusive a indústria também teve a sua parte de contribuição nisso, e ela passou a se conscientizar mais no momento em que ela teve que tratar seus efluentes líquidos, porque isso passou a ser custo. No momento que ela entendeu que esse custo poderia ser minimizado por ter menos acesso de água ao seu processo, ela passou a ser um agente de controle do desperdício. O desperdício de água está concentrado basicamente dentro, da capacidade que as pessoas têm de pouparem água. A gente ainda vê gente lavando calçada com água. Isso é um ato contra as futuras gerações, porque ao mesmo tempo que a gente joga lixo no rio, que a gente diminui a capacidade de absorção da natureza desses resíduos, nós estamos desperdiçando alguma coisa que, se não é finito, é caro de se tratar. Por outro lado, a distribuição de água potável, ela tem muitos desperdícios, tanto por tubo, por equipamentos instalados há muito tempo, a expansão da cidade com necessidade de aumentar a pressão na própria rede, tudo isso acaba gerando vazamentos. A Comusa hoje produz 62 milhões de litros d'água por dia, que é o que a cidade consome. Nós atendemos 98% da cidade. Nosso índice de perdas registradas, seja com perdas de manutenção, vazamentos, ele se coloca hoje no redor de abaixo de 30%. Do outro lado, a gente tem também o usuário doméstico, que não se preocupa em fazer uma revisão, e não é norma aqui da gente fazer uma revisão na sua instalação hidráulica. Então a gente tem muitas perdas, Aquelas taxas sociais que as companhias mantêm das famílias de baixa renda, elas muitas vezes geram desperdícios porque elas não são medidas. Teria que ter hidrômetro para todos, mesmo sendo taxa social, teria que ter um hidrômetro. Se isso é perda ou se isso é taxa social, não importa, mas isso é rateado entre a população que paga a conta. Combater o desperdício não é só um combate ao extravio, mas também é uma economia que hoje representa algo bastante oneroso para a população geral. E nós não temos a visão de fazer o cálculo. Acho que as novas gerações de cidadãos de Novo Hamburgo já começam com uma consciência ecológica bem mais elevada que as passadas, em relação ao desperdício d'água, ao tempo do banho, ao lavar a louça de uma vez só, ao fechar a torneira sempre que não estiver utilizando. Acho que esses valores ecológicos começam a impregnar a consciência da população. Nós temos 2 caminhos: ou nós economizamos ou nós vamos ser impelidos a economizar, porque a expansão dessa capacidade de tratamento, ela não é limitada, porque se houver dinheiro tu pode fazer. Mas nós hoje estamos na bacia do Rio dos Sinos, com as outorgas para as concessionárias de água, num limite já bastante expressivo da capacidade de fornecimento da água do rio. Então nós estamos num limite que precisa ter realmente daqui para frente um controle de consumo, mas principalmente um controle de desperdício.